Oi, eu sou o Pedro Só, jornalista carioca, 48 anos. Meu nome é Rafael Leon, eu trabalho na rádio Bradesco Esportes FM, uma rádio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu gostava de escrever e era uma das profissões que me parecia mais viável para a vida, né? Com mais opções e opções que me interessavam na época que a gente faz essa escolha, que é cedo demais, mas enfim, isso é a vida mesmo. Cara, o que me motivou a ser jornalista foi principalmente a minha paixão pelos esportes. E é aquilo, todo jornalista esportivo, assim, alguns gostam de esconder o clube e tal, mas é todo mundo que vai para uma área, por exemplo, como a do jornalismo esportivo, é porque um dia já foi torcedor, um dia já gostou de um time, sempre foi aficionado pelo esporte. É o meu caso. Eu, desde muito jovem, aprendi a gostar de esporte, principalmente futebol, obviamente, né? Aqui no Brasil, você é meio que ensinado culturalmente a gostar de esporte, e principalmente futebol, e eu acabei também indo por esse caminho. E essa paixão pelo futebol em específico me motivou a virar jornalista. Eu não teria capacidade, talvez, de virar um jogador, e também não queria virar árbitro, então... Olha, a minha paixão original era o impresso, mas eu também adoro o final visual, né? A internet foi uma onda que me varreu no meio da carreira, assim, e eu tive a sorte de estar lá no começo também, iniciativas pioneiras, como dentro da Abril, a Usina do Som, que era um site baseado em streaming, que é um modelo que hoje é o vigente, né? Mas isso há 15 anos atrás era uma loucura, uma novidade. E era, enfim, até muito avançado para a época, né? Eu, de certa forma, prezava que eu queria viver do que eu gosto. E o jornalismo esportivo era o meio que eu poderia conseguir isso. Curiosidade, vontade de ler e se informar, né? Ler, a leitura é o básico, mas hoje em dia se informar também envolve visual e, enfim, muita curiosidade. E paixão, porque se não tiver paixão também não vai decolar na profissão. É muito trabalho, é muito difícil, cada vez mais vai se mostrando mais difícil, com mais desafios tecnológicos, desafios materiais, porque os salários diminuíram. Então a pessoa tem que gostar muito. É informar, é manter a população informada sobre o que está acontecendo nas diversas áreas da sociedade de uma forma geral. Tanto é que o jornalismo é dividido em editorias, e eu acho que tem espaço para todo mundo nesse sentido. Então tem aquele cara que ele entende mais de economia, aquele cara que entende mais de política, aquele cara que entende mais de esporte, e assim vai indo. Bom, existe a imparcialidade, é uma coisa vista como essencial dentro do jornalismo, mas a gente hoje em dia tem jornalismo, áreas de atuação que são até mais, que remuneram melhor e que oferecem mais oportunidades, jornalismo empresarial, jornalismo com assessoria de imprensa, comunicação interna e comunicação também do setor público. E isso, enfim, você não está ali para ser imparcial, você está ali para defender o interesse de uma empresa, né? É claro que você, atuando numa empresa jornalística, você tem como norte uma imparcialidade, e na verdade a gente pensava, quando eu comecei, o leitor é o soberano, na editora Abril se falava isso, o interesse do leitor é acima de tudo, né? Mas a gente sabe que em vários momentos não é. Eu acho que a imparcialidade é um sonho impossível, basicamente, porque não tem como você ser 100% imparcial. É óbvio, eu acho que o objetivo principal do jornalista deve ser: eu quero ser o mais imparcial possível, o máximo que eu puder, sabe? Mas é impossível você ser 100% imparcial, porque ainda que você não esteja sendo mandado pelo seu veículo para abordar de uma determinada forma, você tem as suas próprias visões políticas e parciais que muitas vezes mandam você tem aquela visão de mundo e ela que acaba afetando o teu texto. Porque o que acontece? Por que eu digo que é impossível ser imparcial? Porque você está ali numa pauta, num evento, num relato, num acontecimento. Você grava aquilo tudo. Infelizmente, por questões até mesmo físicas, você não tem como colocar tudo no ar. Você não tem como relatar exatamente tudo o que
está acontecendo, você não tem como gravar a situação inteira, mesmo numa câmera que grava 360, você não tem como pegar tudo, porque falta o céu, falta o chão, falta qualquer coisa. Então, com essa limitação que tem, você, de alguma forma, você tem que cortar. É a mesma coisa para o seu texto. Você está ali escrevendo, você tem um limite de páginas que você pode colocar. Você tem um limite, por mais que o assunto seja muito bom. O próprio jornal em si, ele tem um limite de páginas. O próprio vídeo em si, ele vai ter um limite de tempo. Então, com isso, você é obrigado a cortar determinadas coisas. E o corte que você faz, muitas vezes, até de forma inconsciente, é baseado nas suas preferências pessoais, no que você acha mais relevante, no que você acha mais importante, que para uma outra pessoa poderia não ser. Bom, para quem está começando agora, recomendo muita paciência, muita força de vontade, tem que ter muito tesão, muita curiosidade e, assim, uma coisa que pode parecer básica, óbvia, mas não é, que é assim, tem que sempre fazer diferente, tem que sempre colocar a sua personalidade, tem que sempre ir além do que os outros estão fazendo, porque é um meio muito competitivo, isso a gente aprende cedo, né? E que, então assim, se eu estou fazendo isso, eu quero fazer isso de um jeito que só eu poderia fazer. É claro que em várias, existem formatos, existem padrões e coisas assim que você tem que se perder, mas tente buscar uma personalidade, ousar um pouco na linguagem e ir explorando limites e explorando a linguagem para você, dentro do jornalismo, ter personalidade, se destacar e ser melhor que os outros, porque tem muita gente querendo, principalmente em alguns assuntos ou áreas, é um brinquedo que todo mundo quer brincar e vão querer tomar de você. Se você não estiver bom o suficiente, possível aparecer pessoas evidentemente melhores que você. Você faz estágio logo no início para você ir pegando a parte prática, para ver se é isso mesmo que você gosta. E se não for, se você vê que, pô, eu tô sofrendo, eu não gosto disso, isso aqui não é minha praia, vai embora que dá tempo. Mas, se você realmente ama isso, se você realmente gosta do que você faz, aí meu conselho é segue em frente, dá a cara a tapa, vai ter muito obstáculo, mas se você for persistente, você vai conseguir se manter nesse mercado e, quem sabe, fazer o seu nome, ser grande um dia, como os maiores, talvez. Mas se não for como um dos maiores, também não tem importância, porque o jornalismo não é só feito por quem está na frente da câmera, não é só feito por quem está falando no microfone. Também tem uma galera por trás que é fundamental, sem eles não iria acontecer nada. Você vai adquirir muita experiência, você vai adquirir contatos, não só dentro do meio, mas contatos realmente de agenda, que vão te facilitar num trabalho futuro. E nesse sentido, você aprende muito, você adquire muito no estágio. A faculdade é excelente, é muito boa, é importantíssima, é fundamental a faculdade, mas também é fundamental você ter experiência no mercado de trabalho. Então, se você puder, se você tiver a condição de entrar via estágio, ou obviamente, se você tiver a sorte grande de ainda durante o seu período de estudante ser contratado dentro do meio, maravilha, porque não tem trabalho de faculdade, não tem experiência que você faz faculdade que substitua o mundo real. A faculdade é excelente campo teórico, mas o mundo real nada substitui.